Engraçado. Vocês têm ideia de que quando eu prego aqui para vocês, isso é só um pedacinho do que chega em mim, porque não daria tempo eu passar o que chega em mim. Aí eu transformo isso numa mensagem mais curta. E hoje será uma das mais curtas de todos os tempos, porque o tempo já está avançado, e em geral eu prego em torno de 1 hora, e pretendo hoje em 20 minutos terminar de dizer o que eu tenho para dizer para vocês. Mas é impressionante como eu fico lendo Gênesis 1, 2, 3, e leio de novo, a cada mensagem. E a cada vez que eu leio, senhor Alexandre, aparece umas 40 mensagens. E eu fico pensando, se eu ficar pregando para sempre em Gênesis, o pessoal não vai aguentar mais. Mas a vontade era de explicar cada letra. Bom, gente, agora eu vou explicar essa letra aqui. Que, como diz o meu amigo Jair, às vezes ele fica impressionado, mas como é que saiu daí desse texto aí, esse negócio? Aí eu fico dizendo assim, às vezes eu digo assim, mas olha o que tem de profundo nesta palavra. Não é nem na frase, na palavra. Gênesis tem me falado muito, muito. Todos os textos que eu escrevi no livro que eu estou falando agora sobre o que é o ser humano, ainda não saí de Gênesis. Estou lá em Gênesis. Hoje eu decidi avançar mais. Não aguento mais o capítulo 1, 2 e 3. Preciso avançar. Aí fui até o 11. Mas voltei de novo, porque lá no início, e a Aline hoje já disse metade da mensagem. Na sua expressão aqui, dirigindo o louvor, ela falou do que tocou no coração dela, e que eu falei recentemente na Igreja Betesda de Messejana sobre isso. Falei aqui, num certo momento, e hoje vou de novo remeter a esse texto para a gente dar conta disso aqui, o nascimento do homem político e religioso. Mas o André também, no meio da semana, já falou também, que na hora que ele fez um resumo para chamar, né? Ele faz um resumo para chamar, mas aquele resumo já é para ensinar. Não é para chamar, já está dizendo, se o cara só lesse aquilo ali, já tinha entendido. Porque, como ele mesmo diz, o Espírito está falando. Não é o Ivo que está falando. O Ivo é só mais um. O Ivo é só mais um. A Aline falou, o André falou, o Zé que falou. Vocês estão falando. O Espírito está falando. Inclusive, no final do mês vai ter uma mensagem sobre isso aqui. Sobre o que o Espírito está dizendo da Estação Fortaleza. E eu fico muito feliz de perceber o Espírito falando. Então eu quero que a gente leia de novo o verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. Sem olhar, Aline, o que diz no verso 18 do capítulo 2? É um desafio, Aline. Sem olhar, Aline. Verso 18 de Gênesis do capítulo 2. A dica eu te dei, Aline. Exatamente. Olha aí. Tem gente que te ouviu, Aline. Mas vamos ler. Para você ver que realmente nós não somos, eu brinquei aqui com a Aline, porque nós não somos das igrejas biblicistas. Nós não temos apego nenhum em versículo bíblico. Capítulo e versículo. Não temos esse apego. Né? Onde é que está? Está aqui escrito. Sabe aquele pregador que sabe onde é que está tudo escrito? Eu já li a Bíblia várias e várias vezes. Várias vezes. O Novo Testamento é perdido de conta de quantas vezes já li. Se você me perguntar onde é que estão os textos, só sei Gênesis 1. Em geral, os inícios dos capítulos dos livros dá para decorar o resto. Tenho mente para isso não. Eu tenho coração para segurar a palavra dentro de mim. E não mente para decorar o versículo. Se todo crente que decorasse versículo decorasse o agir do Espírito para ele reproduzir, aí era maravilha, não?
Você fica... Pra que ele bota o índice na frente? Pra gente procurar. Exatamente. Pra que os irmãos ficam tudo morrendo sem saber, vai pro índice, criatura. Exatamente, olha aí. Tá vendo? A gente não sabe onde é que tem. Procura na sua Bíblia aí, por exemplo, onde é que tem sabedoria. Na minha tem. Vocês não têm versões católicas, né? Vocês são tudo protestante, evangélico. Cadê a tua Bíblia, pastor? Cadê a tua Bíblia? Verso 18 de Gênesis 2. A gente vai viajar, pega sua Bíblia que a gente vai viajar hoje pela Bíblia. Disse Deus, Yahvé: não é bom que o homem esteja só. Olha aí. Isso é impressionante, senhor Alexandre, porque a Aline, como eu disse, ela já disse aqui uma coisa vinda do Senhor hoje. Esse é um verso bíblico utilizado só para falar de casamento. Porque como o restante do texto vai falar da preparação de Eva para Adão, esse texto é usado como uma espécie de slogan do combate à solteirice. Porque não é bom que o homem esteja só, case. Então, se é verdade que não é bom que o homem esteja só, é um combate à solteirice, então o mandamento do Novo Testamento, mandamento não, a orientação paulina do Novo Testamento para que nós não nos casássemos e nos dedicássemos ao ministério, estava contrariando um mandamento universal, e Paulo orientou, e ele sabia o que dizia, A Igreja Católica, com prudência também, mantém os sacerdotes solteiros. O problema da Igreja Católica não é a solteirice dos sacerdotes, é a obrigação, o impedimento de, isso é o problema. Mas é lógico que uma dedicação profunda ao ministério e a dedicação à família se conflitam. Isso é evidente. Eu sei como eu tenho que administrar os conflitos, ou de um lado ou de outro, para dar conta. Qualquer um que levar a sério o ministério vai se deparar com isso, porque são demandas distintas. O Jesus estaria contra essa lógica, porque ele não casou, até onde a gente saiba, né? E um monte de gente, vários profetas. Então, isso não é um mandamento universal, casar. Então, esse texto não é uma referência ao casamento. Gênesis 1 e 2 não está falando de casamento. Gênesis 1, 2 e 3 está falando da história da humanidade, do início da humanidade, do fundamento da humanidade, da fundação da humanidade, e não de casamento. Então observe, quando diz que não é bom que o homem esteja só, não é uma referência ao matrimônio, é uma referência à condição da humanidade. Porque não há humanidade de indivíduos solitários. Porque não é bom que o homem esteja só. Isso, na verdade, é um lema da tradição judaico-cristã para dizer: o homem foi feito para estar em comunidade, em comunhão, em relação. O homem foi construído para esse fim. Ou ele chegou no nível da consciência que ela depende do conjunto relacional para se efetivar, para se executar. O homem espiritual, o homem pneumático, o homem consciente, o homo sapiens, esse sujeito que percebe o mundo à sua volta e percebe a si, ele é um sujeito em relação, ele é um sujeito dependente, ele é um sujeito que não é bom que seja só, porque ele não tem estrutura para a solidão, e não para a solteirice, porque você pode ser solteiro e não ser só. Assim como você pode ser casado, pai de família e viver em profunda solidão. Então, quando diz que não é bom que o homem esteja só,
está fazendo uma referência da necessidade das pessoas habitarem juntas, viverem em comunidade, sejam como marido e mulher, como irmãos, como rei de familiar. Não é à toa que Jesus lá na frente vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele mostra que o fundamento não é uma mera conjugalidade ou consanguinidade, mas a fraternidade universal. Esse é o fundamento. Deus criou o homem para esse fim, para não estar só. Deus nos criou para estarmos juntos. O problema é que a gente já viu aqui em várias mensagens que esse homem, ao pecar, ele perdeu a comunhão. Ele perdeu a comunhão consigo, ele perdeu a comunhão com o outro, ele perdeu a comunhão com Deus. Ora, e aí quando o homem perde a comunhão do Éden, e todas as comunhões que havia ali dentro, e é expulso do paraíso, essa necessidade permanece nele. Só que agora, acompanhada de um corte, acompanhada de um travessão, acompanhada de um muro. Se ergueu entre os homens um muro de separação, mas não apagou a necessidade de andar junto, porque isso é intrínseco à sua natureza. Isso não é só da tradição judaica cristã. Os gregos, 6 séculos antes de Cristo, já diziam isso. Aristóteles, 3 séculos antes de Cristo, também dizia isso. O homem é, por natureza, um animal político, disse Aristóteles. Cícero, 1 século antes de Cristo, em Roma, disse: o instinto de sociabilidade é inato aos homens. Então, os filósofos da antiguidade já tinham percebido que o que mais caracteriza o bicho, o homem, é justamente a sua condição de ser social. E ele não consegue não ser. Porque até aqueles que vivem nos mosteiros, aqueles que vivem numa espécie de misticismo pleno de seu encontro com Deus num lugar reservado, eles de certa forma são sustentados por uma comunidade. O místico, ele é uma referência à sociedade. Ele está lá para um fim de representação, tem uma conexão com o todo, ele não está separado. Não é à toa que a gente sabe onde é que eles estão. Não é à toa que se faz até turismo para ver esses místicos hoje em dia. Se visita esses caras. Porque a implicação social é maior do que o que a gente possa admitir. Então o homem foi feito para andar junto. No entanto, existem 2 teorias na corrente de pensamento que são interessantes para a gente destacar sobre a origem desse homem político e religioso. Uma diz que, como diz o texto da tradição judaica e os textos gregos, que o homem naturalmente é social. Ou seja, ele nasce com a condição de sociabilidade. E um outro grupo, mais recente, ligado ao pós-mundo medieval, principalmente os britânicos, ingleses britânicos ali do século XVI, diziam que o homem, na verdade, não nasceu em sociabilidade e nem para a sociabilidade. Ele percebeu pela sua razão que era melhor. Ele, entendeu que ou ele faz um acordo, ou, meu irmão, a extinção é o caminho. Para esses pensadores, que depois vão ser chamados de contratualistas na filosofia, os homens eram egoístas por excelência. Não eram sociáveis ou dados à sociabilidade, como pensava Aristóteles, a tradição judaica cristã, ou Cícero. Eles eram maus e egoístas. Em sua natureza, pensam esses filósofos, o homem não tem nenhum interesse na relação com o outro, ele só pensa em si. Mas, como ele sabe que todo mundo está pensando em si, a chance dele se lascar no negócio é grande.
Porque se eu penso só em mim, tu pensa só em ti, alguma hora eu posso te considerar minha ameaça, ou meu impedimento para algo que eu queira. Então, nada me impede de tirar tudo do meu caminho. Porque como eu só penso em mim e você naquele momento se tornou esse impedimento, eu vou lá e tiro. Resultado, homens egoístas iriam se destruírem mutuamente. Mas para todo mundo não morrer, a razão de alguns disseram, vamos parar aqui a briga? Seguinte, vamos fazer um acordo? Aí criou o Estado, uma organização de acordo entre os indivíduos para impedir que o estado natural egoísta deles destruísse tudo. Então tem essa linha, uma chamada de naturalista e outra de contratualista na filosofia. Se você vai para a Bíblia é magnífica, principalmente Gênesis. Está tudo em Gênesis. Quanto mais eu leio Gênesis, mais eu percebo que está tudo em Gênesis. A história, a geografia, a psicanálise, a psicologia, está tudo em Gênesis, está tudo na Bíblia. O problema nunca foi a Bíblia, é o sujeito que a lei fala besteira. A Bíblia é magnífica. Se a gente olha para o texto bíblico, parece que tanto os naturalistas quanto os contratualistas estão certos. A Bíblia diz o seguinte: parem de briga, vocês dois estão certos. A questão é, o homem, em sua condição espiritual, no seu estado natural espiritual, ele foi feito para a sociabilidade. Ele foi feito para um lugar onde eles viveriam nus, sem vergonha, em plena comunhão uns com os outros e com a natureza e comigo e consigo mesmo. Eles foram feitos para isto. Então neles está naturalmente esta condição. O problema é que os homens comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Comeram de algo que os separou de si mesmo, os separou do outro, os separou do mundo, os separou de mim. Só que eles ficaram separados em razão da consciência repartida, recortada, em queda, mas eles não perderam aquilo que eu dei para eles. E eu dei para eles um espírito que vive em relação ao outro, em comunhão com o outro. Eles não perderam isso, mas eles perderam a capacidade de fazer isso. Sabe a diferença? Eles não perderam a essência da sociabilidade, eles perderam foi a capacidade de construir sociabilidade. Por quê? Porque aquilo que está dentro dele como força motriz da sua natureza espiritual está sufocada pelo pecado. O pecado sufoca essa condição, mas está neles. E por estar neles, eles vão encontrar um jeito. Porque eles não conseguem não viver senão com o outro. Eles não conseguem, porque não é bom que o homem esteja só. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, olha que interessante. Assim que o casal sai do paraíso, começa o relato da história de Caim e Abel, e aparecem alguns textos muito interessantes, que mostram a origem do homem político e religioso. No capítulo 4, no verso 17, aparece da descendência de Caim, o construtor das cidades. Olha o que surge pós-queda. Uma cidade. Cidade é a referência da estrutura política. Cidade já é a sociedade, já é a organização social. Ou seja, o homem foi criado para não estar só, mas ele só cria sociedade depois que está fora do paraíso. Então nós não sabemos, preste atenção, nós não sabemos o que seria uma sociedade sem pecado. Nós não sabemos o que seria uma sociedade regida pela unidade. Nós não sabemos o que é isso, porque isso é uma referência ao Éden, e nós não temos escritos de sociedade ali dentro, porque o homem que foi expulso cria a sociedade depois dali.
depois de sair daquele lugar. Então a primeira sociedade humana já é uma sociedade em pecado, já é uma sociedade atravessada pelo pecado, movida, evidentemente, por aquele impulso espiritual de não é bom que o homem esteja só. No entanto, sem a força espiritual da unidade que havia no Éden, ele vai ter que dar conta de construir coisas movido por necessidades e vaidades, por necessidades e soberbas, por necessidades e egoísmo, por necessidades e pecado. Não é à toa que, olha que magnífico, quem é o construtor da primeira cidade? Os descendentes de Caim. Quem é Caim? Aquele que mata seu irmão. Olha aqui, onde é que surge a sociedade organizada do homem? Nos descendentes de Caim. Ali. Porque Caim sabia, mais do que ninguém, que ele como um errante, ele como um fugitivo, ele precisava de cidade. Eu preciso de proteção, inclusive, porque os meus erros podem me matar. Inclusive ele sai da presença do Senhor dizendo, eu tenho que fugir e não sei nem para onde, porque para onde eu for agora alguém vai me matar. Ele sabia disso, e mesmo que o Senhor tenha prometido que ninguém o feria, sua condição humana fez ele entender que ele precisava criar estruturas que o protegessem. Cidade. O homem político, o homem da polis, expressão grega, para designar as cidades democráticas da Grécia Antiga. O mais interessante é que nesse texto do capítulo 4, do 17 em diante, você vai ver aí que junto às cidades construídas pelos descendentes de Caim, vem toda a variedade possível no interior de uma cidade, tudo construída por essa descendência, ó. Vem lá no verso 19, Lameque, um dos filhos lá, um dos netos, na verdade, dessa descendência, e diz, ó, Lameque tomou para si 2 mulheres. Já começava as sociedades poligâmicas. Uma organização social surgindo. Para, evidentemente, dar conta de quê? De controle, de poder, de proteção. Lameque toma 2 mulheres. O nome da primeira era Ada, né? Pela qual o nome da minha filha até hoje foi ministrado, foi dado, né? E o nome da segunda, Sela. Perceba, o filho de Ada, Jabel, foi o pai dos que vivem sob tendas e têm rebanhos. O que é isso? São os indivíduos que já criam as sociedades nômades e depois aquelas que vão se tornar em pecuaristas. Aquelas que vivem desse tipo de realidade. Depois vem um que é o Jubal, que é o pai de todos que tocam lira. Enquanto um está lá na pecuária, o outro está nas sociedades mais festivas, mais do divertimento. Aí tem um outro que é o pai dos laminadores em cobre e ferro, é quase a revolução, os industriais, os indivíduos que lidam com outro tipo de modalidade de produção. O que você encontra aqui? Você encontra aqui que tudo que aconteceu depois da saída do homem foi o homem se constituindo de diversas formas sociais, produzindo coisas, criando coisas, estabelecendo os contatos. E isso é massa. Se não fosse por um problema, que o verso 23 mostra, o próprio Lameque, aquele que tomou 2 mulheres, ele chega e diz o seguinte para a mulher dele, ó, eu matei um homem por uma ferida, e uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Isso era um canto, isso era uma canção. Tem gente que lê esse texto, não entende nada e passa batido, né? Não está acreditando mesmo, vamos passar para frente, que a gente não entende, certo? Mas o que na verdade é esse texto? Esse texto é uma canção. É uma canção, sabe de quê? Exaltando a violência. É quase uma apologia à violência. É o seguinte, meu irmão, se o fundador das nossas cidades é um homicida, e o cabra construiu cidades de proteção, mas eu, se ele 7 vezes, eu 70 vezes 7. É um louvor para mostrar que as cidades, apesar de serem dinâmicas, produtivas, estavam marcadas pela violência. Porque esse homem político e religioso, que constrói suas cidades, é um homem marcado pela maldade.
Evidentemente que não é só as cidades em sua maldade que são construídas pós-queda. Olha outra coisa que também nasce depois da queda: a religião. O verso 26 diz que de outra descendência, que não era a de Caim, a de Sete, surgiu um indivíduo chamado Enós, filho de Sete. E ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Primeiro. Nascia aí a religião. Porque invocar o nome do Senhor é um rito. Eu expliquei isso aqui em outros momentos. Refere-se ao rito, ao nome do Pai, que eu já falei aqui. Quem não viu, vê no YouTube. Em nome do Pai. O título não é esse não, mas é uma coisa parecida. O símbolo que surge do Pai, né? O símbolo que surge do Pai. Veja que eu falei nessa mensagem sobre isso, certo? Mas observe, aqui nasce a religião. E a religião está nascendo, presta atenção, ela está nascendo no mesmo molde que está nascendo as cidades. Evidentemente que ali, sob uma certa exaltação da violência. Aqui, se invocando o nome do Senhor. Mas tanto esse que invoca o nome do Senhor, quanto aquele que estabelece cidades violentas, os dois estão marcados por uma condição: os dois estão fora do paraíso. Os dois são marcados pelo pecado. Portanto, tanto faz a religião ou as cidades com sua estrutura violenta, as mesmas são marcadas pelo pecado. Então, religião é fruto da construção do homem que diz: não é bom que eu seja só. É um mecanismo. Se a cidade foi construída para dar conta de não é bom que o homem esteja só, a religião também. O homem se sentia tão só e precisava não estar só, porque não é da natureza dele estar só, que ele criou a religião. A religião é um jeito de eu não ficar só. Não é à toa que tem muita gente que tem certos problemas sociais e se esconde na igreja. Conhece esse tipo de gente assim? Não tem amigos, não tem guetos, não tem grupos, é dado a poucos contatos, mas é extremamente espiritualizado dentro da igreja. É a mesma coisa. Porque esse sujeito dentro da igreja está tentando dar conta de não estar só. Só que o problema é que ele inventa a religião e cria um Deus na religião para com ele se relacionar. Esse Deus que o sujeito cria na religião para se relacionar não é o Senhor dos Exércitos, não é o Deus soberano, não é o Pai de Jesus. Porque esse sujeito que o sujeito aqui cria na sua religião é um escape de seu buraco, de sua ausência gritante do outro, e como ele não quer lidar realmente com o próximo, ele adora a Deus. Por isso que lá na frente Jesus vai dar uma lapada na religião e vai dizer: quem não ama seu irmão, não ama a Deus. Porque ele já tinha percebido que a religião tinha se tornado um mecanismo para dar conta de um buraco social, da natureza do homem que precisa do outro, mas que em pecado rompeu com ele. Aí eu invento a religião para satisfazer minha vaidade, sentir-se pleno, mas ainda não resolveu o problema. E qual é o problema? Não estou em comunhão com o próximo, que foi para isso que eu nasci. Aí surgiu a religião junto. Logo depois disso, gente, vem várias genealogias, um monte. Aí vem no 5, no 6. No 6 tem uma coisa interessante. Já estava tão plural as cidades, já estavam tão desenvolvidos, que no capítulo 6 existe um texto que até hoje divide teólogos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram belas e tomaram elas como mulheres, e deu confusão grande. Uns acreditam que se refere-se a anjos que se envolveram com mulheres humanas. Outros dizem que era uma espécie da descendência de Sete com a descendência de Caim. É mais provável que seja essa a explicação, apesar de a outra não ser impossível. Certo? É possível, sim, que construções angélicas possam ter ocorrido na antiguidade.
Mas para o fim do que eu estou dizendo hoje, vou ficar com a interpretação da descendência de Sete com a descendência de Caim. Mesmo que eu também acredite na outra possibilidade. Mas essas duas expressões mostram claramente que as cidades vão se evoluindo, vão crescendo, vão ganhando suas características próprias, e em certo momento elas se chocam. Uns desejam o que os outros têm. E observe, os filhos de Deus, que não estavam isentos do pecado, desejam justamente o que está lá na cidade do outro. O que tinha de belo na cidade do outro. E evidentemente que, a nível de texto, o belo é a mulher, a representação do belo. Ele quer o que o outro tem. Aí é confusão grande. Tão grande, a confusão fica tão grande, a maldade chega a níveis tão terríveis, que o que vem depois disso? O dilúvio. O dilúvio. A maldade chega num nível tal que ela perde a noção de existir no mundo. Aí vem o dilúvio. O texto do dilúvio, que é interessante, diz assim no verso 11 do capítulo 6: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. O verso 13 diz: a terra está cheia de violência por causa dos homens. Olha aí. E detalhe, viu? Para quem achava que quando o Sete invocou o nome do Senhor, né? Então tem uma descendência sempre boa e a descendência má. Vai ter sempre os filhos de Caim e os filhos de Deus. Pare com isso. O pecado não está na tenda de Caim e a santidade na tenda de Sete, não. O pecado está na humanidade. E enquanto ela não se reconciliar uns com os outros, o pecado vai reinar em todos. Escute o que estou lhe dizendo. Se você não se reconcilia com o seu próximo, o pecado que você enxerga nele habita em você. Vou dizer de novo. Se você não se reconciliar com o seu próximo, o pecado que você enxerga nele habita em você. Habita em você. Então eram os filhos de Sete olhando para Caim, né? Está invocando a Deus, de olho na mulher deles. Olha que maravilha. Doido por isso. E o negócio ficou pesado. Deve ter sido morte grande, viu? Porque esse negócio de mexer com mulher é complicado, dá nisso, né? Foi morte grande, foi um negócio pesado, ficou com violência, que aí veio o dilúvio. Não vou entrar no dilúvio, porque essa não é a temática. O fato é que, depois do dilúvio, presta atenção, que é por aqui que eu vou concluir minha mensagem. Depois do dilúvio, os que sobreviveram tiveram que entrar em um acordo. Olha aí as duas teorias se juntando. Primeiro disse que o homem de fato é um homem que nasceu para não estar só. Um homem que nasceu para estar em comunidade, em relação com o outro. No entanto, isso, num campo de espiritualidade, remete à perfeição. Num campo de queda, remeteu à construção do homem político, mas cheio de violências. Violência que chegou num topo que a vida ficou impossível. Então, para que a vida pudesse ser possível, foi necessário um acordo. Capítulo 9 de Gênesis. Olha o que diz no capítulo 9 de Gênesis, depois que acabou o dilúvio. Vamos fazer um pacto. Nascia aqui o homem político também. Verso 3. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Pedireis contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. Aos homens entre si eu pedirei contas da alma do homem. Quem derrama o sangue do homem pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus, o homem, foi feito. Portanto, sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra e dominai-a. Perceba, se você voltar lá para o Gênesis inicial,
O que diferencia o mandamento de Deus a Adão e Eva, a humanidade ali presente, para o mandamento de Deus aqui aos pós-diluvianos? O que diferencia é que lá não tinha o pacto do não derramamento de sangue. E aqui tem. Lá eles também deveriam fazer o que o finalzinho diz: sede fecundo, multiplicai-vos, crescei. É no mesmo mandamento. Só que agora tem uma cláusula diferente no pós-dilúvio. Vocês não devem matar-se uns aos outros. Nós vamos criar mecanismos de impedir que vocês façam isso. Por isso que o Estado, a política e a religião, ela surge como um mecanismo para dar conta de impedir que o pecado se alastre mais ainda. Por isso que lá na frente, Paulo vai dizer: respeitai as vossas autoridades, porque se você se submete a elas, você não terá tantos problemas, porque elas são instrumentos de Deus. É claro que nós não podemos cair naquela ingenuidade de considerar que o presidente X é instrumento de Deus. Isso é baboseira de pastor evangélico que está querendo boquinha na presidência atual da república, babando o presidente. Então não caia nessa não. O que o evangelho está dizendo não é que o presidente X é da vontade de Deus, ou Y, porque às vezes eles são contrários. É que a presidência, o Estado, a estrutura social, é o mecanismo que o homem cria em um pacto para impedir que o mal se alastre. E nisto há um bem de Deus. Não porque esse seja realmente o desígnio divino, porque o desígnio divino não envolvia política, o desígnio divino não envolvia religião, o desígnio divino não envolvia fazer um pacto de não derramar sangue, porque o desígnio divino envolvia sujeitos que jamais necessitariam disso para conter o desejo de matar o outro. Porque se eu preciso do Estado ou da religião para fazer o bem, é porque em mim habita a maldade. Mas no dia que o Espírito Santo em mim habitar, eu não preciso de pastor, de papa, de presidente, de Estado ou de religião, porque eu serei movido pela verdade e pela bondade. Mas enquanto isso não ocorre, esses poderes servem para controles. Às vezes, bem mal, dependendo do sujeito que ocupa os lugares de poder. Às vezes melhor, mas de todo jeito marcada pelo pecado. Então a nossa história social é uma história de tentativa de voltar de novo à comunhão. E olha que interessante, o Senhor marca esse pacto com uma aliança. Isso é um pacto, isso é uma aliança. Ele faz até uma coroa no céu, uma aliança. Depois disso, começa dos filhos de Noé uma distribuição social extremamente conflitante, porque dos filhos de Noé vai vir um que vai ser escravo dos outros, vai vir um que vai explorar riquezas, e vai vir o outro que vai viver em ambientes mais desérticos. Dos filhos de Noé surge uma multiplicidade de estruturas sociais, todas marcadas pelo pacto, mas diferentes em atuação, porque umas são escravistas, outras são exploradoras. Ou seja, o pacto é bom, mas não limpou o homem de sua maldade. Ele continua encontrando jeito de oprimir o próximo, seja legalmente ou institucionalmente. E aí você percebe no verso 11, que é onde eu vou concluir, no capítulo 11, a Torre de Babel sendo o último ato de Deus para tentar impedir a desgraça da construção política e religiosa sem ele. Os homens construíram cidades, organizaram estruturas, fizeram um pacto e perceberam que funciona o pacto. Só que eles começaram a monopolizar o pacto. Uns governam para outros, uns dominam outros, uns serão aqueles que mandarão e outros serão dominados. E assim, numa linguagem única, eles erguiam impérios, para que através de um poder, de uma comunicação, de um controle geral sobre todos, eles pudessem ser Deus. E dizer, não precisamos mais do Jardim do Éden,
Não precisamos mais de retornos. Com a nossa política e religião, nós já construímos um novo mundo. Aí Deus vai lá e, assim como impediu que o homem comesse da árvore da vida, ele derruba a torre de Babel, confunde todos em várias línguas e diz: agora vocês vão ter que aprender a negociar uns com os outros. Já que vocês não conseguem entender pactos em uma mesma língua, eu vou dividi-los para que a partir de agora a multiplicidade e a pluralidade impeçam vocês de se destruírem e, através da necessidade novamente de se comunicarem, quem sabe, vocês assim passam a entender que o propósito é que vocês sejam um e não um sobre outros. É tão interessante isso, que quando a Torre de Babel é destruída, e a gente vê hoje o mundo brigando, o Brasil, inclusive, atualmente o palco de uma discussão política internacional, por causa da Amazônia, você percebe a necessidade de dialogar. Enquanto os homens não aprenderem a dialogar, nós estaremos correndo muitos riscos. Isso serve a nível individual e a nível estatal. Enquanto os nossos líderes políticos não aprenderem a conversar, nós corremos riscos. Assim como nós, quando não aprendemos a conversar com os diferentes, correremos. O mundo está posto, está construído. E nós ainda avançaremos muito na reflexão de como esse mundo é, de detalhes sobre ele. Inclusive no próximo domingo eu vou estar falando sobre a liberdade diante do pecado, porque esse mundo político e religioso está diante de um fenômeno. O que eu posso nele? O que eu tenho de poder diante dele? O que o homem pode? O que o homem não pode? Nós falaremos isso domingo que vem. Mas por hora, é importante a gente lembrar que o problema do homem em relação ao estado político e religioso está em ele esquecer que ele foi feito para não estar só. Esse é o problema. Ele não foi feito para dominar alguém. Adão não foi feito para dominar Eva. Adão foi feito para dizer para Eva: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Enquanto os homens não olharem para os outros homens e dizerem: esses são meus irmãos. Enquanto eu não olhar para a Líbia, para a Síria, para o Egito e dizer: estes são ossos dos meus ossos e carne da minha carne, nenhum Estado, nenhuma religião servirá para conter o mal do homem. O homem só se livrará do mal de destruir uns aos outros quando ele enxergar o próximo como carne da sua carne e osso do meu osso. Aí não haveria imigrantes morrendo em embarcações, não haveria miseráveis morrendo em genocídios, não havia tanta desgraça, mesmo que haja política e religião tentando conter. Pois que o reino de Deus, que é a igreja, comece a experimentar a grandeza de dizer: vocês são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Porque se vocês não aprenderem a dizer isso nesse pequeno grupo, sinto muito, vocês ainda estão sobre a bandeira da herança de Caim, da herança de Sete, da herança da religião ou da herança do Estado, mas não terão nada de Jesus. Porque em Jesus, diz Efésios, foi derrubado os muros da separação. E de ambos os povos ele fez um. Amém? Amém. Fique de pé. Eu disse que era 20 minutos, mas eu não consigo.